Bom, bom dia a todos. Bom Essa é dia. a live do Tribunal de Contas do Estado, da Supervisão de Qualidade de Vida. Eu sou Ana Paula Pierre, sou médica aqui do Tribunal de Contas, sou médica intensivista, e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Dr. Valderez Eusébio, que é cardiologista com formação no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, e a gente vai ter uma conversa sobre prevenção de doença cardiovascular. Então, inicialmente, eu quero agradecer muito, Valderez, por essa disponibilidade de vir aqui falar sobre um tema tão importante, responder às nossas perguntas, de algo que é tão prevalente e de algo que a gente precisa estar sempre vigil e sempre fazendo de tudo, né, para que a gente tenha condição de ter uma certa, no sentido que a gente possa prevenir a doença cardiovascular. Valderez, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. E você pode começar falando alguma coisa para nós, ou quais são os seus comentários iniciais sobre esse É, tema? Bom dia, doutora. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar falando de um tema tão sério, tão importante, que é a prevenção de doenças cardiovasculares, né? No mundo inteiro, né, é a principal causa de morte. No Brasil, né, a doença cardiovascular, o infarto agudo do miocárdio, o AVC, né, é a principal causa de morte, né, no Brasil, né, e no mundo. Além disso, a doença cardiovascular, além de trazer aumento de mortalidade, traz aumento, né, das morbidades, das doenças, né? E se não fosse só isso, também o aumento da incapacidade funcional, né? O indivíduo, às vezes, que sofre um infarto ou mesmo um AVC, ele, às vezes, não só morre, como acaba se tornando incapacitado, né, para exercer suas atividades diárias, suas funções e o seu trabalho, né? Isso tem grande impacto tanto em custos quanto na vida diária de cada indivíduo, né? Então, Valderez, quando a gente fala, você já introduziu isso, mas para ficar bem claro, esse aqui, a gente tem feito várias lives ou entrevistas, né, aqui para o tribunal, né, com sentido de informação para a sociedade, e a gente tem focado bastante na questão da prevenção. Então, quando a gente fala doença cardiovascular ou doenças cardiovasculares, para ficar claro, a gente está falando exatamente de quê? Bem, é um conjunto de doenças, né? Principalmente nós falamos de infarto, né, do miocárdio, bem como a angina estável e outras doenças da ateroscleróticas, né, da coronária, quanto AVC, né, e também doenças que envolvem o sistema arterial periférico, né, que a gente chama de doença arterial periférica, que são as oclusões das artérias, né, elas, às vezes, que irrigam os membros, né, mãos, pernas. Então, eles são esse grupo de doenças, né? E, quando acontece um evento desse, podendo causar também outras doenças, como o infarto, pode causar insuficiência cardíaca, por exemplo, né? E também diminui a qualidade de vida, a funcionalidade dos indivíduos. Então, seria essas doenças que envolvem a grande circulação, né, arterial sistêmica do organismo. E quais seriam, então, as pessoas, né, os indivíduos, que seriam os indivíduos de maior risco para terem doença cardiovascular? Então, seriam mais ou menos essas principais doenças, né? Cortou um pouquinho, doutora, Agora já voltou. voltou. Eu não escutei bem essa última pergunta. Quais seriam os indivíduos, as pessoas que correriam maior risco de terem doença cardiovascular? Bem, essa é uma pergunta importante, né? Os principais indivíduos, né, são aqueles que têm
doenças sabidamente provocadoras de desfechos cardiovasculares, né? Que são a hipertensão, o diabetes, os pacientes com sobrepeso, barra obesidade, pacientes com dislipidemia, sedentários, né? Tabagistas, entre outras características que são bem conhecidas, né? Mas esses são os principais indivíduos de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular. E quando a gente fala nas medidas, né, de prevenção, que a gente tem fatores em que a gente pode intervir. Tem Sim, aqueles que a gente não consegue intervir em todos, mas quais são aqueles que a gente consegue intervir? Que a gente consegue dizer: olha, vamos fazer assim, porque isso faz com que você diminua a tua possibilidade de ter doença cardiovascular no futuro. sim. É, entre eles, a obesidade, a pressão alta, o diabetes, né, a dislipidemia, que é o colesterol alterado, a alimentação, né, e o tabagismo, né, são os principais. Né? Esses são os fatores de risco, os modificados, né? E tem aqueles que, infelizmente, aumentam o risco, mas nós temos que aceitar, né? E tentar modificar conforme for, fazer alterações para melhora de qualidade de vida, né? E a idade, né? A etnia. Então, esses são fatores, infelizmente, que a gente não consegue mudar, mas consegue otimizar o tratamento a partir do conhecimento dos fatores de risco, né? Então, assim, isso é muito interessante, né? A gente tem feito várias lives, né, e entrevistas, e todos esses fatores, né, que você citou, né, são fatores que já previamente a gente já conversou especificamente, a gente já conversou especificamente sobre hipertensão, já conversou especificamente sobre diabetes, sobre obesidade, sobre estilo de vida saudável. A gente vem conversando em vários momentos sobre esses assuntos em separado, né, como grandes fatores de tratamento para prevenção de doença, e agora de doença cardiovascular, e de melhora de qualidade de vida de uma maneira geral. E agora a gente está falando especificamente sobre isso. Então, chega um paciente, vamos pensar, chega um paciente no seu consultório, hum, hipertenso, né? Quais seriam, né, as medidas que ele seria orientado, ou melhor, no sentido da prevenção, de consequências ruins no futuro? Como a senhora falou, doutora, tocou num ponto muito importante, né? O indivíduo, ele tem que ser visto no todo, né? Não somente um ponto específico, né? Então, esses temas anteriormente abordados, eles, às vezes, se encontram no mesmo indivíduo, né? O indivíduo, durante uma consulta cardiovascular, né? Isso, desde a unidade básica de saúde até o médico especializado, ele sempre tem que estar pensando no risco global desse paciente, né? Então, nunca observado uma coisa apenas, né, um fator de risco apenas mais, né, a gente consegue, tenta, na verdade, pegar todos os fatores de risco e somar. Isso é importante porque os fatores de risco, eles acabam aumentando a probabilidade, né? E cada vez que tu tem uma doença, essa probabilidade ela cresce de forma exponencial. Ela não são eventos apenas somatórios, né? Eles acabam aumentando o risco exponencialmente de um evento futuro, né? Sobre a hipertensão especificamente, né? Quando nós temos um paciente hipertenso, a primeira coisa que nós temos que pensar é fechar um diagnóstico de forma correta, né? Evitar tratar pseudo-hipertensão, né, e tratar os pacientes de forma correta. Então, tem que ter uma investigação, né, de hipertensão, de forma a ter um diagnóstico correto e um tratamento correto. Né? O hipertenso, especificamente, nós também, através da história clínica, tentamos buscar, primeiramente, qual o nível de hipertensão desse paciente,
né? E, posteriormente, os fatores de risco associados à hipertensão, né? Para daí podermos traçar o melhor plano terapêutico, que envolve tanto tratamento medicamentoso e não medicamentoso, né? Mas antes de chegar nesse ponto, também é importante você fazer alguns screens, alguns busca de algumas doenças, né, ou lesão de órgãos-alvos conhecidos, também vai auxiliar no tratamento da hipertensão. Então, no tratamento da hipertensão do indivíduo, nós procuramos saber, né, a etnia, nós procuramos saber a idade desse paciente, nós procuramos saber os fatores de risco associados e as lesões de órgão-alvo associado àquele indivíduo, se ele já tem alguma alteração eletrocardiográfica, se ele tem algum aumento da massa muscular desse coração, se ele já tem lesão renal ou lesão em outras microcirculações, como a retinopatia hipertensiva, tá? E daí sim podemos traçar um plano terapêutico para aquele indivíduo, que pode ser medicamentoso ou não medicamentoso. Dentro do não medicamentoso, inclui toda essa mudança, né, que foi falado em outros temas, né, como redução de peso, a perda de peso é um dos principais fatores na redução da hipertensão, dos níveis pressóricos, né? A alimentação pobre em sal, uma alimentação hipossódica, também já tem estudos comprovando a longo prazo redução de mortalidade, a cessação do tabagismo, né, para esse indivíduo, bem como a alimentação mais saudável, né, com vários protocolos de dietas, aí, principalmente a dieta DASH para esse paciente, que é aquela que tem baixo teor de gordura, baixo teor de carboidrato, né, a preferência por hortaliças, legumes, né, e a diminuição de consumo de comida industrializada. Então, esse indivíduo ele tem que ser trabalhado de forma múltipla, né, e em vários pontos, né. É muito interessante isso que você, como você está abordando, né, esses eventos, né, e essas questões, elas são questões que acontecem quase que numa cadeia, né. A dieta levando a dieta inadequada, levando a um aumento de peso, que pode levar a um aumento de pressão, diminuição da qualidade de vida, aumento dos níveis de pressão, enfim, aparecimento de alteração de glicemia, né, pré-diabetes, foi uma conversa que a gente teve aqui da última vez, e também aí vem outros fatores, né, como tabagismo, né, cigarro, enfim, piorando isso tudo e achei interessante o que você disse, né, quer dizer, esses fatores, eles não se somam, né, eles se multiplicam. Então, cada vez que um fator desse entra, aumenta de uma maneira importante o risco de um evento pior no futuro. Não que necessariamente ele aumenta a probabilidade, né. E hoje em dia, né, com o advento da tecnologia, nós temos hoje várias scores, vários trabalhos, né, que viraram, né, scores, que auxiliam o médico na decisão, né, dele otimizar o tratamento ou não, né? Desde o estudo lá de Framingham, né, que foi um dos grandes estudos, e posteriormente hoje nós usamos os scores do risco global, né, do risco cardiovascular global, para estratificar melhor os pacientes. Então, os pacientes eles não são vistos só apenas, né, como ele de doença isolada, né? Ele é visto como todos esses fatores, né, que se multiplicam e geram um risco anual para esse paciente, né? E conforme esse risco e os níveis pressóricos, tratando especificamente da hipertensão, né, nos níveis 1, 2 ou 3 de estadios de pressão, nós podemos otimizar fazendo tratamento, às vezes, farmacológico, com monoterapia, depender se for baixo, o paciente, por exemplo, de baixo risco, com com níveis pressóricos no estádio 1, como também a politerapia, né, dois ou mais medicamentos para reduzir a mortalidade, né? Mas o mais interessante, a gente sempre frisa, doutora, parece ser lugar comum, mas não é, né? No consultório, talvez a maior dificuldade do médico
não seja implementar a terapêutica medicamentosa, né? A gente estuda, né? O médico ele sabe, a maioria dos médicos sabem lidar, né, com o tratamento medicamentoso, implementar de forma adequada, né? Mas essa mudança do hábito de vida, ela tem que ser bastante frisada, tem que ser bastante comentada e orientada de forma que o paciente se torne consciente que essas medidas elas reduzem a mortalidade. Por isso que hoje, né, na maioria dos grandes serviços, o paciente ele não é visto apenas por um profissional, né? Essa visão de mudança de hábito de vida, ela é multidisciplinar, né? E já estudos comprovando que quanto mais o paciente tem esse feedback por diversos profissionais, né, o fisioterapeuta, o nutricionista, né, o médico clínico geral, cardiologista, enfim, e outros médicos e outras especialidades, esse feedback sendo dado, ele reduz mortalidade. E o paciente também, além dele aderir a atividades não farmacológicas, ele também adere melhor à terapêutica, né, medicamentosa. Então, isso é um benefício que o paciente ganha muito, né? Porque ele se sente mais alinhado, né, tanto com a terapêutica quanto a mudança do hábito de vida. Então, esse reforço dado pelos profissionais de saúde, ele é de grande importância, né? Essa visão geral, né? Então, Valderez, vou te fazer, então, minha última pergunta. Quando, quando a gente recebe, né, um paciente, né, no consultório, querendo começar assim, eu vim aqui porque eu quero começar o meu check-up, né? Quais são as orientações, né, que essa pessoa ela recebe? É, isso é uma pergunta comum, é uma consulta de rotina para nós cardiologistas, essa demanda sobre check-up, né? Nós temos uma diversidade de pacientes nesse grupo, né? São pacientes jovens, né, às vezes sedentários ou não, às vezes que já praticam um grau de atividade física, né, até pacientes mais idosos que são sedentários e se preocuparam, né, às vezes induzido por um aparecimento de uma doença ou por a morte de um familiar, né, a gente vê também isso, por exemplo, no Covid, muito frequente, muita gente procurou o ambulatório, procurou o especialista para fazer, né, as suas rotinas, né, cardiovasculares, de exames cardiovasculares e de consulta. A partir, por exemplo, do Covid, muita gente adoeceu e posteriormente se preocupou, né? Então, assim, é uma gama de pacientes muito diversa, né? Mas, assim, o que nós costumamos orientar sempre, primeiro, observar sempre os fatores de risco que foram abordados, eles que vão orientar a nossa conduta, né? Falar para os pacientes, por exemplo, pacientes jovens, a maioria jovens, né, ou de meia idade, e às vezes com grande probabilidade de um exame físico, sem fatores de risco, que talvez, né, os exames de imagem, exames, né, de teste ergométrico, exercício de resistência, às vezes só vão mostrar o paciente que ele tem realmente uma boa capacidade funcional, e que para esses pacientes, a maioria das vezes, é estímulo mesmo de mudança de hábito de vida, né? Cultivar o exercício físico, a atividade física, né? Pelo menos 150 minutos, né? Por semana, divididos em 3 ou 4, ou durante toda a semana, né? Essa quantidade de tempo, né? Optar, às vezes, por uma atividade aeróbica, né? Onde tem redução importante, tanto no nível expressório quanto mortalidade, né? E para os indivíduos com fatores de risco, aí sim nós acabamos trilhando, né, pedindo os exames de rotina e também sempre estimulando essa mudança nos hábitos de vida, né? Aí depende muito do indivíduo, né? Há indivíduos que acabam descobrindo doença, né, ali mesmo no consultório, seja ela a doença arterial periférica, né, as doenças dos vasos periféricos, ou se não mesmo a hipertensão, a diabetes, né, em uma simples consulta. Então, essa gama de pacientes é bem variável e, de acordo com os fatores de risco, tem orientações específicas, né? Mas, assim, sempre a indução a mudança do hábito de vida e ao direcionamento, né, baseado nos fatores de risco, nos scores de risco cardiovascular global,
e na idade, na etnia, no sexo, nós podemos fazer orientações específicas. Tudo bem, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, saber se você tem alguma outra consideração a fazer. Eu agradeço, né, novamente a oportunidade. Eu acho que nunca é demais falar desse assunto tão importante, né, um assunto que reduz mortalidade. Infelizmente, no nosso país, a gente, médico, né, a senhora trabalha muito bem, né, na terapia intensiva, e o que nós acabamos de ver, infelizmente, são pacientes que chegam para a gente, chega no nosso no hospital terciário, às vezes, com doenças avançadas, né, o diabetes compensado, a doença renal crônica, estado de terapia substitutiva, né, precisando de diálise, né, os pacientes com insuficiência cardíaca grave, né, às vezes com doença, infelizmente, já sem abordagem, né, com tratamento apenas clínico, né, e às vezes com outras doenças, né, retinopatia, cegueira, enfim, por doenças que são evitáveis, né, e, infelizmente, ganham proporções que poderia ser através de rotina, de uma consulta de programas de saúde, de família mais bem estruturados, evitado, né? Infelizmente, nosso país vive isso. Então, a mensagem é exatamente essa, é fomentar, é tentar sempre estimular esses hábitos de vida, né? Saudáveis, né? Nesses fatores de risco tão bem conhecidos, mas, infelizmente, né, às vezes esquecidos ou mesmo negligenciados. Então, essa seria a minha orientação final, né? Sempre orientar e fazer que o indivíduo possa evitar doenças e evitar até o consumo de medicamentos futuros, né? Seria mais ou menos essa grande mensagem mesmo, seria da prevenção. Alderez, muito obrigada, a gente agradece muito e como que é importante, né, o estilo de vida saudável, né, mais uma vez como um grande aliado, né, na prevenção de doenças, o atendimento, né, a consulta médica regular, né, a orientação, né, junto com o estilo de vida saudável como um grande aliado, né, na prevenção, como você disse, de complicações graves, né, complicações muitas vezes evitáveis, né, e a prevenção realmente é o que a gente precisa sempre focar mesmo para a sociedade, para as pessoas. E eu te agradeço muito você ter dito isso para nós, nos alertar, a tua disponibilidade. Muito obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. E a gente espera por uma próxima oportunidade. Eu agradeço, doutora, e sempre será um bem-vindo, né, o convite, a oportunidade de estar falando sobre esses temas, né? Então, de grande importância para a sociedade. Ok, então a gente encerra essa nossa entrevista de hoje. Obrigada. Tá, obrigado.